dia. Eu vou comentar um pouco sobre o trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos aqui dentro desse instituto e que foi objeto da minha tese de doutorado defendida no ano passado. Eu falo em nome do grupo de joelho aqui dessa casa. Então, nós começamos esses trabalhos, na realidade, em 2009, visto que nós tínhamos inúmeros pacientes como esse, pacientes jovens com lesões graves no joelho, e que muitos desses pacientes em idade economicamente ativa tinham restrições de mobilidade da articulação e iriam ou então para uma artrodese ou para uma artroplastia total de joelho. Nós sabemos que existem vários problemas de uma artrodese de joelho. Uma delas é a transferência de carga para as outras articulações e dor ao longo do tempo. E uma artroplastia de joelho num paciente jovem leva a uma longevidade do implante menor e a vários procedimentos depois, podendo ocorrer algumas complicações como infecção e restrição de carga, perda óssea ao longo do tempo, com inúmeros procedimentos cirúrgicos dentro então. Para isso, a gente tenta sempre achar uma alternativa biológica. Existem vários grupos hoje em dia no mundo inteiro que investem em pesquisa em relação ao tratamento biológico de cartilagem. Se nós formos considerar vários algoritmos de tratamento de lesão de cartilagem, a gente divide basicamente as lesões de cartilagem ou lesões osteocondrais em lesões pequenas e em lesões grandes. Para as lesões grandes, a gente basicamente teria 2 tipos de tratamento. Existem algumas técnicas novas com célula mesenquimal, células tronco, então na realidade ainda em pesquisa hoje, mas basicamente o que tem de estudos de longo prazo é o transplante autólogo de condrócitos, que foi feito aqui no Brasil por um tempo, mas o crescimento celular é muito caro, e hoje a gente está tentando fazer. Nós temos uma sala limpa hoje dentro do Instituto Central para cultivo de condrócito. Isso provavelmente vai começar a ser feito novamente em um futuro próximo. E o transplante osteocondral a fresco, que é uma técnica que até 2009 isso não era feito aqui no Brasil, até 2012 na realidade foi o primeiro caso, mas que já tem um longo segmento. Os primeiros transplantes foram feitos no início do século passado. Essa técnica é uma técnica onde nós utilizamos tecido de cadáver, então tecido osteocondral a fresco de cadáver. Esse tecido ele é captado depois da doação de coração, fígado e rim, e ele é resfriado a 4 graus Celsius e não congelado, para que se mantenha então a célula, o condrócito vivo, e porque o congelamento a menos 70 graus você leva a uma morte celular, e aí essa célula não é capaz de manter a matriz da cartilagem no pós-operatório a longo prazo. Esse transplante, pela legislação brasileira, ele pode ser realizado até 30 dias depois do ato da captação, então ele fica um período aguardando os resultados dentro do banco de tecidos e depois ele é liberado para utilização. E não era realizado isso até há pouco tempo na América Latina. Por que isso não era realizado antes e na realidade foi feito? O banco de tecidos aqui ele segue a regulamentação da Associação Americana de Bancos de Tecidos. E até 2009 essa regulamentação era uma regulamentação antiga que permitiu o armazenamento de tecidos até 14 dias de tecidos a fresco dentro do banco de tecidos. O problema é que antigamente, até 2000, o ano de 2000, no Canadá e nos Estados Unidos, os enxertos eram realizados da seguinte maneira: você fazia uma captação, você chamava o paciente e transplantava entre 1 e 5 dias. Não eram necessários colher exames e nada. O problema é que 70% da captação nos Estados Unidos ela é feita em IML e em SVO. Só 30% em doadores de órgãos dentro do centro cirúrgico. E isso leva a uma maior chance de você ter uma contaminação do tecido. Em 2001 teve uma morte de um paciente por Clostridium nos Estados Unidos, o que fez o FDA e a legislação americana rever todo o processamento desses tecidos e na realidade determinar que esses tecidos tinham que ficar num período de até 2 semanas e serem realizados inúmeros testes de culturas e análise desse enxerto antes de ter o transplante. Isso dura em média 2 semanas. Então, 2 semanas era o mínimo que a gente tem para armazenar esses tecidos e aguardar esses implantes. Então, com o protocolo que foi criado nessa casa, nós tivemos que apresentar isso no Ministério da Saúde. Teve um trabalho do Banco de Tecidos enorme em relação a isso, junto à Anvisa e ao Ministério da Saúde, para aprovar então uma mudança na lei
e permitir que esses tecidos fossem armazenados até 30 dias. Fato que dava um tempo hábil da gente poder fazer o procedimento. E a partir de 2009, então, é permitido no Brasil realizar transplante de afresco em qualquer articulação. Tornozelo, quadril, joelho, ombro, cotovelo, aonde você quiser. Se você tiver uma captação e tiver um paciente para fazer, isso é permitido hoje por lei no Brasil. Como é que funciona o fluxograma, basicamente, de como a gente realiza o procedimento? Então, todos nós temos esses pacientes no consultório ou no ambulatório, aqui no hospital. A gente seleciona esses pacientes baseado mais ou menos no tamanho da lesão. Então, lesões grandes, lesões osteocondrais, onde houve falha de outros tratamentos iniciais, onde tem tumores grandes, benignos, que precisa ser reconstruída a articulação e que um implante em paciente jovem seria ruim nesse aspecto. Esses pacientes eles vão, então, para uma fila de espera. Você seleciona esses pacientes e esses vão para uma fila de espera. Quando, então, nós temos um doador compatível, eu vou comentar um pouco sobre a compatibilidade, nós realizamos, então, o pareamento do doador e do receptor já no banco de tecidos depois da captação, de acordo com o tamanho do enxerto. E aí sim, então, a gente prepara esse tecido para esse paciente. Então, a preparação é para o paciente específico. A gente aguarda os resultados dos exames e, então, a cirurgia é programada após 14 dias da captação, entre 14 e 30 dias. A mudança na captação, ela é realizada abrindo-se a articulação e retirando-se todo o osso e os tendões, porque não havia uma preocupação em preservar a cartilagem até então. Então nós tivemos que mudar o protocolo um pouco da captação e se retira então a articulação como um todo. Por quê? Na tentativa de diminuir a contaminação articular e diminuir a contaminação da cartilagem propriamente dita. Então essa articulação ela é transportada em ringer lactato ou em solução fisiológica para o banco de tecidos de 2 a 10 graus Celsius e aí então no banco de tecidos vai ser realizado o processamento em até 12 horas da captação. A captação, como nós no Brasil realizamos só de doador de órgãos, ela é realizada até 12 horas na morte do indivíduo. Chegando no banco de tecidos, esse processamento é realizado, então a gente realiza uma artrotomia. Nós temos então os pacientes e o que se realiza no paciente é um raio-x ou uma tomografia da tíbia proximal com a mensuração da tíbia proximal no seu maior tamanho. E aí, com a utilização de um paquímetro no banco de tecidos, nós realizamos esse pareamento. Para enxertos onde a gente precisa utilizar o planalto inteiro, a tróclea inteira, a patela inteira, então enxertos que a gente chama de superfície, a gente precisa de uma diferença no máximo entre esta mensuração e esta mensuração de 5 milímetros, 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Quando a lesão é no côndilo, nós vamos utilizar um outro tipo de técnica, e eu vou falar sobre as duas técnicas. Nós precisamos do enxerto ou do mesmo tamanho ou maior, porque enxertos menores pode alterar a convexidade, porque o enxerto vai ser menor do que a lesão e aí as bordas da lesão vão ficar desniveladas. Então a gente não quer um doador menor, geralmente, quando a lesão é no côndilo femoral. Existem na literatura diversos meios de preservação. Basicamente o que se utiliza é uma solução de DMM, que é a solução modificada de Dubeco, com a utilização do RF12. A solução que nós utilizamos aqui no banco de tecidos é uma solução comercialmente vendida por uma empresa que possui aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Lembrando que essa solução, esse meio, é um meio de cultura celular. Só que no nosso caso a gente não quer crescer as células, a gente quer manter elas viáveis até o transplante. Então nós não estamos estimulando e promovendo o crescimento celular, mas sim mantendo a viabilidade celular ao longo do tempo. A esse meio de preservação nós associamos antibióticos, isso foi determinado em conjunto com a CCH aqui dentro do hospital, baseado em literatura internacional. Tá, Tírico, e como você vai me provar que você não está matando as células com esse tipo de meio de preservação? Então nós realizamos testes de citotoxicidade em células de camundongo, então nós armazenamos por 30 dias a cartilagem dentro desse meio de preservação e depois nós colocamos em placas de Petri marcadas com células de camundongo e com fenol e aí nós analisamos o índice de zona, ou seja, quanto maior o índice de zona em volta desse núcleo inicial, maior a reação que está tendo e maior a morte celular.
No nosso caso, o teste, depois de 30 dias, deu um índice de zona negativo, ou seja, não teve nenhuma célula do camundongo que foi, na realidade, tóxica, foi atingida pela toxicidade desse meio de preservação, sendo esse meio de preservação teoricamente viável. Como é que nós sabemos isso? Nós tivemos a oportunidade de operar um paciente, depois de 28 meses de transplante novamente, nós realizamos uma biópsia desse paciente, da cartilagem celular, e aqui a gente tem então os condrócitos viáveis, os condrócitos vivos, dentro da matriz condral desse indivíduo, e o osso do hospedeiro crescendo dentro do trabeculado do osso do transplante, mostrando então que esse transplante ele sobrevive depois de um tempo, e a partir de um tempo que ele integra, você vai ter então a longevidade desse tecido. Basicamente nós utilizamos duas técnicas de cilindro ossicondral, isso nós aqui e na literatura internacional. Uma delas é com cilindro ossicondral, onde nós utilizamos instrumentais específicos, instrumentais são desenhados para isso, e a técnica de superfície quando os enxertos são maiores, e a gente faz então a preparação do doador e do receptor manualmente. Quando nós começamos os trabalhos, nós não tínhamos esse instrumental específico para realizar esse tipo de técnica. Esse instrumental ele já está presente nos Estados Unidos há muito tempo, só que ele é muito caro. E essa é uma técnica onde se utiliza pouco material cirúrgico, não havia um interesse da empresa de importar isso para o Brasil. Então nós tivemos que confeccionar o nosso próprio instrumental numa indústria nacional para poder fazer esse tipo de transplante. Depois de um tempo onde várias pessoas dentro do meio de cirurgia de joelho começaram a questionar em relação ao procedimento e solicitar isso, a empresa então, agora no ano passado, em junho, trouxe então um instrumental, é um instrumental específico para esse tipo de técnica, e isso está disponível hoje para qualquer tipo de articulação. A nossa casuística hoje, atualmente, e até há 3 meses atrás, esse era o único hospital que realizava esse tipo de procedimento. A Escola Paulista, em conjunto com o INTO, realizou um procedimento desse há 2 meses atrás. Então, existem vários serviços dentro do Brasil que querem realizar esse procedimento, e não só aqui, como no mundo. Essa é a nossa casuística. Então, em 3 anos e menos, nós operamos 17 casos. 9 pacientes tinham como diagnóstico inicial osteocondrite dissecante, 1 paciente com osteonecrose pós-quimioterapia e 7 pacientes com sequelas de trauma articular. A idade média dos pacientes são pacientes jovens, de 31,3 anos, e a área transplantada é uma área grande. Então, a média da área transplantada é em torno de 9,66 centímetros quadrados. Então, se você for calcular, mais ou menos uma região de 3 por 3 dentro do joelho, 3 centímetros por 3 centímetros. O intervalo entre a captação e o transplante da nossa casuística foi baixo, visto o banco de tecidos dentro do hospital e a gente ter a liberdade de poder agendar a cirurgia rapidamente. Nos Estados Unidos isso ocorre em torno de 3 semanas. Quanto mais tempo armazenando, menor a viabilidade celular, teoricamente pior o resultado no pós-operatório. Houve falha de 2 casos até hoje, então nós temos basicamente 4 anos de segmento quase agora. 2 casos tiveram falha dos procedimentos prévios. Então eu vou mostrar alguns dos nossos pacientes. Esse é um paciente de 23 anos, ex-policial militar, um paciente de Marília, que teve um tiro, tomou um ferimento por arma de fogo no joelho, teve uma explosão da região do côndilo femoral lateral, com um fragmento de rofa aqui atrás, na ressonância esse fragmento estava completamente deslocado. Ele tinha uma artrofibrose enorme, então ele tinha uma amplitude de movimento de 0 a 10 graus. Então, não existia outra possibilidade, a não ser uma artrodese ou uma artroplastia total para esse paciente, a não ser realizar um transplante osteocondral fresco com reposição de todo o estoque ósseo desse paciente. Então, nós realizamos então a captação de um côndilo femoral lateral para esse paciente. Foi realizado então os cortes com serra, tá? À mão livre, sem utilização de instrumental nesse caso. E aí então, no doador, a gente faz o recorte, depois pareando o doador com o receptor, foi fixado. E esse foi, então, o resultado no pós-operatório. Então, é importantíssimo o mesmo tamanho do doador. Então, se a gente olhar no raio-x em perfil, percebam que o côndilo do transplantado ele é do mesmo tamanho do côndilo do receptor do outro lado. Então, a gente percebe que não há nenhum desnivelamento em relação à radiografia de perfil e é utilizado, então, 3 parafusos de fixação para esse caso. Esse paciente está com 1 ano de segmento agora. Esse é um outro caso, que é uma sequela de fratura de planalto, onde ficou então um afundamento. Esse paciente tinha um valgo assimétrico nesse membro. Foi realizada então num primeiro momento uma osteotomia varizante do fêmur e a retirada então do material de síntese lateral. Foi realizada então uma tomografia, perceberam um desalinhamento enorme da região posterior do planalto.
Num segundo tempo, foi realizado, então, um transplante do planoto lateral com o menisco. Essa é uma ressonância após o transplante, então a gente vê o transplante e o menisco transplantado aqui. E esse é o paciente 6 meses após o procedimento. Esse paciente está com 2 anos de segmento. E aí os casos vão ficando cada vez mais complexos. Então, esse é um paciente com uma lesão condral do côndilo femoral medial, uma lesão do cruzado anterior e um varo. Ele tem um valgo do lado esquerdo, o laudo em questão é o direito, então ele tem um varo assimétrico do lado direito. E nesse paciente, então, nós realizamos 3 procedimentos ao mesmo tempo. Então, o transplante de um plug de 27,5 milímetros no côndilo femoral medial, a reconstrução do cruzado anterior e uma osteotomia valgizante no mesmo tempo. É o membro inferior esquerdo aqui, esse é o paciente 6 meses, então, depois desse procedimento. Nossos resultados, depois de 4 anos de segmento de todos os nossos pacientes foram avaliados no pré-operatório e no pós-operatório, e essa é a amostra do último segmento de cada um dos pacientes. Nós temos, então, no score de KDC subjetivo, um pré-operatório de 31,3 e uma melhora para 67,99, sendo isso estatisticamente significante. No índice de custo, nós temos um pré-operatório médio de 45,07, no pós-operatório de 80,74 e no índice de Merida Albino Postel, que vê a função, a amplitude de movimento e a deambulação do paciente, se ele precisa ou não de apoio com ou sem muletas, nós temos uma melhora num total de 18 pontos, 16,86%. Nós tivemos na nossa casuística uma melhora de todos os scores ao longo do tempo, numa média em torno de quase 40 meses de segmento. Tá? Os fatores que levam a gente ter tido esse tipo de melhora, uma delas é o tempo entre captação e transplante ser baixo, pela facilidade de ter o banco de tecidos aqui, o que leva a uma maior viabilidade celular. Além disso, aqui no Brasil, todos os tecidos são obtidos de doadores de órgãos, o que leva a uma facilidade no processamento, é mais rápido, e a gente tem o banco de tecidos dentro de um espectro em torno de 100 a 150 quilômetros entre o lugar de captação e do processamento. Muitas vezes, quando você vai para situações mais longe, por exemplo, nos Estados Unidos, o enxerto é captado, por exemplo, em Oakland, ele vai para Denver, para o banco de tecidos, demora 3 dias para chegar lá, ele é processado, depois ele volta mais 3 dias para Nova York para ser utilizado, por exemplo. Isso demora um tempo maior do que você fazer isso tudo no mesmo lugar. Com esse trabalho, nós publicamos, então, um artigo na Revista Brasileira de Ortopedia e foi aceito agora para publicação como um protocolo de desenvolvimento na revista Cartilage, estando o nosso protocolo, então, publicado na Revista Internacional de Cirurgia e Tratamento de Cartilagem. Nós fomos convidados há 2 semanas atrás para dar uma aula em Bruxelas, num congresso para viabilização de transplantes osteocondrais a fresco na Europa inteira. Então, hoje na Europa, a legislação de vários países da União Europeia não permite que isso seja realizado lá na Europa, e é uma vontade de toda a União Europeia de que esse procedimento seja realizado lá. Por quê? O procedimento de células, de transplante de células, ele é muito caro e ele depende de 2 tempos, e muitas vezes não aborda o osso subcondral. Então, esse tipo de procedimento é um procedimento que está crescendo ao longo do tempo em vários países e tem muitos cirurgiões que querem ter esse procedimento viável. Hoje no Brasil existem 4 países que realizam, no mundo, 4 países só que realizam esse procedimento: Estados Unidos, Canadá, Brasil e Itália. Tá? Então, acho que nós temos hoje um protocolo importante, de um procedimento importante no Brasil, só que nem sempre as coisas são tão simples. Então, hoje nós temos só esse centro, e agora recentemente um outro centro no Rio de Janeiro realizando o procedimento. Existe um problema grande na captação dos enxertos, então nós não temos, por exemplo, equipes de captação distribuídas no Brasil para fazer essa captação. Então, por exemplo, em Alagoas, no Maceió, você tem uma captação de coração, fígado e rim, mas você não tem a captação de tecido músculo-esquelético, porque você não tem uma equipe para captar esses tecidos e mandar para um banco de tecidos para ser processado. Então, nós não temos a organização do Sistema Nacional de Saúde para que captações músculo-esqueléticas sejam realizadas hoje no país. E nós estamos passando por um período ruim. Então, se nós formos conversar hoje com o Ministério da Saúde em relação a receber mais dinheiros para poder investir em pessoas treinadas para realizar isso e eventualmente mandar esses tecidos para o nosso banco de tecidos para a gente captar, muito provavelmente a gente não vai obter essa verba. E aí surgem questões entre fazer parcerias público-privadas ou então até importar enxertos. Foi um dos temas levantados lá na Europa, deles importarem enxertos dos Estados Unidos. A legislação brasileira hoje é um pouco reticente em relação a ter importação de tecidos com células vivas. Entretanto, é uma coisa que talvez a gente tenha que levar em discussão
visto o baixo investimento que nós temos em infraestrutura para a realização de vários procedimentos complexos que nós temos. Eu fico à disposição, mas isso é o que nós temos até hoje e a tendência é a gente continuar investindo nesse tipo de tratamento que é importante para o nosso meio e para um hospital como esse. Muito obrigado.